Estou trazendo uma questão de quantidade de movimento que envolve energia mecânica. Na nossa play de mecânica tem um vídeo que eu falei de uma maneira bem tranquila, bem calma, sobre um assunto muito importante chamado de quantidade de movimento. Ele é importante porque ele relaciona com outras grandezas, outros assuntos da mecânica principalmente, como impulso, teorema do impulso, trabalho, energia mecânica, principalmente a cinética, força. Então veja a quantidade de tema, a quantidade de assunto que pode relacionar-se com esse assunto que é quantidade de movimento. Um assunto vetorial, é um tema vetorial, porque ele vai precisar de direção e sentido e relaciona duas grandezas importantes, massa e velocidade. Dá uma olhada lá no vídeo que eu estou explicando sobre esse assunto e eu estou trazendo agora uma questão que foi da Covest, onde ele colocou quantidade de movimento e energia mecânica. Eu não vou ler a questão, mas vou colocar o esquema que traz lá no problema e vou comentar com você. O problema diz o seguinte: tem aqui no caso, tá certo? Um plano horizontal perfeitamente liso. Tem aqui uma mola, onde essa mola ela tem uma constante elástica de 360 Nm. Essa mola ela foi comprimida por um bloco. Está aqui o bloco e esse bloco ele tem 100 gramas. A compressão que fez na mola foi uma compressão de 10 centímetros. Existe outro bloco aqui, onde este bloco tem, no caso, 200 gramas e está em repouso. Pela situação, a gente já percebe o que vai acontecer. Coloquei o bloco, este bloco aqui azul, comprimindo uma mola em 10 centímetros. Quando a gente libera, a mola tem energia potencial elástica que vai ser transformada em energia cinética, dando a esse bloco o movimento. Este movimento vai vir colidir com esse e os dois seguem em uma colisão inelástica, tá certo? Então, resumindo novamente o nosso problema, é o seguinte: tem, no caso, um plano horizontal. Esse plano horizontal é perfeitamente liso, não tem atrito. Tem uma mola com uma constante elástica de 360 Nm. Pegamos um bloco, que é esse bloco azul, de 100 gramas, apertamos a mola em 10 centímetros. Nesse caso, há uma energia potencial elástica aqui. Quando liberarmos esse bloco, a energia potencial elástica vai lançar o bloco, dando a ele um movimento, que é a energia cinética. Esse bloco bate aqui em uma colisão inelástica, ou seja, os dois ficam juntos e seguem. E o problema quer saber qual a velocidade após a colisão. Qual é a velocidade com que os dois blocos vão caminhar. Então, como é uma questão de colisão, uma questão de batida, tá certo? Choque mecânico, é um assunto de quantidade de movimento. Só que antes de entrar na quantidade de movimento, eu precisaria saber qual é a velocidade que o bloco vem para colidir no segundo bloco e os dois saírem em uma colisão inelástica. Daí, o problema começa com energia mecânica. Ou seja, qual é o primeiro momento? Pegamos o bloco azul, comprimimos a mola, 10 centímetros. Neste momento, eu ofereci para ele uma energia elástica. Quando liberarmos esse bloco, a energia potencial elástica vai lançar, dando a ele uma energia cinética. Pegando a equação, a fórmula da energia elástica, K, que é a constante elástica, vezes x ao quadrado, que é a deformação da mola, dividido por 2, é igual à energia cinética do movimento, que vai ser massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Os dois lados eu tenho o mesmo denominador, eu vou cancelar e vou substituir os valores. O K, que é a constante da mola, ele me deu, valendo 360. X é a deformação da mola, só que ele deu em centímetros e a gente não pode calcular em centímetros. Vou transformar em metros. Volto duas casas e eu vou ter 0,1 metro ao quadrado.
A massa do bloco que está comprimindo a mola vale 100, só que está em grama. E eu tenho que trabalhar com quilograma, ou seja, vou passar 3 casas. No caso, eu vou ter aqui 0,1. A velocidade será a velocidade com que ele sai, com que o bloco vai deslocar quando a mola, no caso, for liberada. Então, V ao quadrado. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou fazer 0,1 ao quadrado, 0,1 vezes 0,1. Por quê? Se eu tenho 0,1 ao quadrado, era como se eu tivesse 0,1 vezes 0,1 igual a 0,1. Então, se eu cortar esse do lado de cá, eu tiro 1 do lado de lá. Ou seja, eu vou cancelar isso aqui com o meu expoente, tá certo? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. 360 vezes 0,1 é igual a V ao quadrado. Cancelando um zero com a casa decimal, 36 vezes 1 vai me dar 36. É igual a V ao quadrado. Como ele está ao quadrado, eu passo para cá raiz. Vai ficar isso aqui. A raiz de 36 é igual a V. Portanto, V vai valer 6 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui é a velocidade com que o bloco azul vai ser lançado pela mola, vindo a colidir com o bloco vermelho, e os dois, numa colisão inelástica, seguem juntos. E aí o problema quer saber qual é a velocidade com que eles dois juntos se locomovem. Quantidade de movimento. A quantidade inicial é igual à quantidade final. Bem, no início do problema, o bloco está aqui em repouso, mas eu não vou pegar a partir desse ponto. Para mim, eu pego a partir de quando ele está se locomovendo, quando ele foi jogado. Então, só o bloco azul é que no início tem movimento, porque esse aqui está em repouso. No final, quando ele bater numa colisão inelástica e os dois seguirem juntos, aí eu vou utilizar tanto o azul quanto o vermelho. Então, no início, só quem está em movimento. O azul, porque foi lançado pela mola. Então, a massa do azul vezes a sua velocidade. E no final, os dois estão juntos, seguindo. Então, vou colocar a massa do azul mais a massa do vermelho vezes a sua velocidade. Então, quantidade de movimento inicial, só o azul vem se deslocando. Depois que ele bate, a quantidade de movimento final, os dois juntos, no caso, se locomovem. A massa dele vale, no caso, 100 gramas, que vai valer 0,1 quilogramas. E a velocidade com que ele está se locomovendo, a gente achou, valendo, no caso, 6. A massa do azul, transformando em quilo, 0,1. A massa do vermelho, transformando em quilo, 0,2. E a velocidade dos dois juntos, após a colisão. 6 multiplicado por 0,1, você vai ter 0,6. 0,1 mais 0,2, 0,3, vezes a velocidade. Está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Ó. Já que ele está multiplicando, vai passar dividindo. Você vai ter 0,6 dividido para 0,3. Dividindo isso aqui, era como se voltasse a vírgula, fosse 6 dividido para 3, eu vou ter 2. Esta é a velocidade com que os dois blocos vão juntos. Então, foi uma questão de quantidade de movimento, só que antes de entrar na quantidade de movimento, eu tive que fazer a nossa energia mecânica. Então, veja que o problema, o assunto de quantidade de movimento se relaciona com vários. Então, vamos ter vários problemas envolvendo ele com energia mecânica, ele com impulso, com teorema de impulso, com trabalho, com força. Então, precisamos pegar a energia elástica, que foi a inicial, transformar para a energia cinética, para achar a velocidade com que ele é arremessado pela mola. Depois, veio a colidir. Então, o início, apenas o azul saía em movimento, o vermelho está parado.
Depois, os dois estão juntos. É por isso que eu somei com a velocidade e o nosso cálculo achamos a velocidade de 2 metros por segundo. Então, pessoal, vou trazer outro vídeo trabalhando também quantidade de movimento, já com o impulso, tá certo? Mas dá uma estudada em quantidade de movimento, dá uma revisada nesse assunto, porque ele vai se relacionar com vários outros, então ele é muito importante para os nossos vestibulares e os nossos concursos, tá certo? Um abraço e até mais!